dar início, então, a mais uma temporada do nosso bate-papo sobre ciência aqui, né? O Café Tecnológico. Hoje estamos recebendo o professor Rodrigo Galo, da USP de Ribeirão Preto, e está aqui também o professor Anderson, do PPG-CTM da UFTM, e nós vamos bater um papo aí sobre algumas coisas bem interessantes que o professor Rodrigo faz lá na USP, né? Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, Rogério, bom dia, Anderson. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento que vocês promovem, né? Acho que pela pós-graduação, eu acho que é super interessante essa iniciativa de conversar sobre pesquisa. Eu fiquei muito feliz com o convite de estar aqui com vocês hoje para poder falar um pouquinho da parte de um odontólogo, né, um dentista, trabalhando com materiais, né, voltados para a odontologia de maneira geral. Então, eu fiquei muito feliz com o convite de vocês. Nesse momento, então, voltei a trabalhar com titânio, e o titânio comercialmente puro para implante, e ligas alternativas. Eu consegui fazer com o pessoal de Guaratinguetá uma liga experimental de titânio, tântalo e zircônio, e modificações de superfície, que esse cara aí me ajudou demais, o Rogério, que chegou no momento que eu não conseguia mais fazer, não tinha alternativa de como fazer essa inclusão do tântalo e do zircônio sobre o titânio, e aí, graças ao Rogério e ao Jefferson, a gente começou a fazer modificações na superfície por sputtering. E desde então a gente tem trabalhado com isso, modificação por tântalo e zircônio na superfície do titânio, da liga de titânio, e isso está seguindo um caminho bem interessante agora. A gente está fazendo vários experimentos, não só na parte eletroquímica, de tanta parte de polarização eletroquímica, quanto a degradação por impedância, mas também fazer culturas celulares para entender como que é o comportamento, a atividade antimicrobiana, que a gente tem um grupo aqui que nos fornece suporte para isso. Então, tanto a Ana Paula Ramos na química aqui, como a professora Cláudia também na parte antimicrobiana. Então, essa é uma linha de pesquisa que a gente está seguindo. E nessa agora não tem como falar de odontologia, a gente não falar de odontologia digital. Aí tentei abraçar um pouquinho disso também, que é a incorporação das impressões 3D, que hoje tudo as próteses, principalmente as próteses provisórias, se faz com impressão 3D. Eu acho que até tem um vídeo aqui de uma impressora funcionando de um dos meus alunos, que a gente faz as imagens, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês, faz as imagens em 3D para poder fazer as coroas próprias provisórias mesmo dos pacientes. Então, é uma coisa que eu estou seguindo agora também, que é a parte de impressão 3D, mas não propriamente pegando o material em si e fazendo as impressões. Eu acho que não foi. Ah, foi. E não fazendo somente a impressão. Aqui é o desenho que a gente faz de corpos de prova no equipamento que nós temos aqui. Depois leva para várias impressoras que a gente tem para poder fazer as impressões. A gente faz as impressões em corpos de prova mesmo. Nós não fazemos ainda no formato do dente. E sai formatos assim, ó, como se fosse as amostras e... Com cilindros. Cilindros ou bastões para fazer resistência à flexão, ou mesmo em discos, como se fosse planos, tipo de 3 milímetros por 2 de altura, para poder fazer a cultura celular, a parte de antimicrobiana e a cultura celular. Deixa eu ver se tem aqui os bastões, ó, que a gente tem para fazer as resistências à flexão, os ensaios de alteração de cor, quando faz as pigmentações. Aqui os desenhos que a gente faz, geralmente é o Shitobox ou o Medit também é usado muitas vezes para poder fazer os desenhos das impressões 3D. O que são esses? São softwares? São softwares. Tem o Exocad, que é específico, tem uma parte do Exocad que é específico para a parte odontológica, mas ele também pode ser feito para outras partes de desenhos.
E tem vários outros, Medit, o Shitobox, que é muitas vezes usado para você fazer, na hora que você obtém o desenho final, ele é impresso por camadas. Então a gente faz o fatiamento dessa imagem, porque cada fatia é quanto que essa impressora vai imprimir naquele momento. Porque ela não pode ser muito espessa, porque muitas vezes a luz que vem na parte de baixo na parte de baixo dessa, é que eu não estou conseguindo voltar para, não suporta. Na parte de onde tem essa bandeja, onde está a parte preta, ela fica mergulhada nessa cuba inferior. Na hora que vai passando as impressões que vem de baixo, dá para ver aqui. Então aqui é onde você coloca o líquido da impressão, que são as resinas de impressão que são usadas na odontologia. Essa haste com essa base, ela é encostada aqui. Aqui tem um espelho. Eu não lembro se um dos meus alunos colocaram de baixo para cima. Deve ter. Essa impressora é diferente, né? Ela imprime por baixo, né? Ela imprime por baixo. Eu acho que eu tenho uma que imprime. Deixa eu mostrar se tem alguma que imprime. Que o pessoal está acostumado, são aquelas impressoras que imprimem sobre a superfície, né? Por Não, cima. ela se Essa aí é um imprime. laser, né? É Essa um aí laser. ela faz a cura da resina, né? E o Isso, ela laser vem para uma luz por baixo da. ele vem Deixa eu com ver se LED, né? do Então, LED o ponto em que ele quer que imprime, ela vai jogar luz, que aí vai a jogar resina luz por. endurece. Isso, ela joga uma luz por baixo. Ela vai como se fosse uma banheira. Esse líquido é colocado nessa banheira, nisso aqui, ó. E Nessa aí banheira aqui, ó. Aí essa base, ela encosta nesse vidro. Eu vou achar alguma que tenha. Ah, tá, Ela entendi. Então encosta, ela. né? Ela fotopolimeriza uma camada, ela sobe para aquela resina que não ficar grudada, nada de resíduo. Ela sobe um pouquinho, volta a descer, descontando a parte que já foi impressa. Sim. Aí volta uma luz fazendo de novo uma fotopolimerização. Ela sobe de novo. Então, cada camada disso é como se fosse uma fatia da imagem final que a gente está tentando imprimir. Então, se eu tenho, por exemplo, 10 milímetros de altura, posso fazer que cada fatia seja de 1 milímetro. Então, ela fotopolimeriza 1 milímetro, sobe, volta a descer, fotopolimeriza por mais um tempo lá. Porque muitas vezes o que acontece? A gente tem que calcular o quanto tempo eu preciso para que aquela resina, com aquela luz que foi impressa, foi induzida naquele momento, faz a fotopolimerização desse material. O que a gente estava tendo dificuldade no início? Porque o que a gente quer estudar? Muitas dessas resinas de impressão estão levando ao acúmulo do biofilme bucal, que é as placas, os tártaros. Isso pode estar recidiva de cárie. Então, o que a gente está tentando pensar agora no meu grupo de pesquisa é adicionar nessas matrizes da resina composta, compósitos que sejam orgânicos e antibacteriano ou antifúngico, para que atuem de maneira a colaborar com a diminuição do biofilme, porque essas resinas de impressão elas são porosas. Então, a E adesão do material na cavidade bucal acaba sendo maior quando comparado com as resinas que a gente usa de maneira convencional. essas resinas são semelhantes àquelas que se usam na clínica, aquela que faz né, quando faz a obturação? Não, são diferentes, porque aquela tem maior número de cargas. Essa aqui, o número de carga inorgânica para dar resistência mecânica ao material acaba sendo menor por conta do fator da impressão mesmo. Por conta que durante a impressão, um grande número de partículas de carga pode impedir a fotopolinização correta. É onde está tipo o calcanhar de Aquiles das resinas de impressão para a odontologia. Porque muitas vezes a gente tem que controlar o tempo de impressão para que a cura seja suficiente e ela ganhe a resistência que os fabricantes dizem para a gente que recebe. Então, o que a gente está trabalhando? Essa parte de tentar. Porque o que a gente está adicionando nem é partículas de carga, porque a gente está adicionando quitosana como um agente antimicrobiano, e a gente tentou adicionar a fibroína de seda também, que é obtida do casulo do bicho da seda, que também tem uma ação antimicrobiana, que é uma linha de materiais orgânicos que eu estudo como modificador de materiais, para que durante a impressão elas sejam incorporadas de maneira homogênea durante esse processo e também não prejudique o processo de cura da resina, que ela realmente fotopolimeriza de maneira correta.
que a gente viu de início? Que mesmo elas não sendo partículas de carga, a gente até trabalhou com quitosana de baixo peso molecular por conta disso, ela não imprimia convencionalmente. A gente via que existiam lacunas que não eram impressas devido a essas partículas. Então a gente está trabalhando nisso, de aumentar o tempo de exposição dessa luz da resina, ou trabalhar com espessuras menores desse fatiamento dessas resinas de impressão para a gente conseguir ter uma melhor qualidade da impressão e assim trabalhar as melhores propriedades mecânicas. Porque a gente não quer ter aumento da atividade antimicrobiana em defasagem de uma diminuição das resistências mecânicas do material, porque aí não importa. Tudo bem ter uma resistência boa antimicrobiana, mas resistir uma semana na cavidade bucal. A gente sabe que prótese, tudo bem que a gente repõe dentes na região anterior, que a força mastigatória é um pouco menor. Mas se a gente for repor uma região em que a gente come, mastiga, por exemplo, um amendoim, que é o molar, a força mastigatória é muito grande. Então, às vezes, não compensa uma coisa com a outra quando se usa resinas de impressão. Então, vocês estão procurando um ponto ótimo, né? A gente está procurando um equilíbrio nessa parte. Aqui acho que dá para aproximar um pouquinho mais, ó. Aqui é o desenho dos vários corpos de prova. Vocês podem ver que mesmo uma plataforma mesmo que a plataforma seja muito pequena, a gente consegue imprimir vários corpos de prova simultaneamente. Existem pesquisas correndo junto aqui também de já fazer aplicação clínica, mas não para as coroas fixas, né, as próteses fixas, mas para as bases de dentadura também. Vai fazer todo o processo de odontologia digital, desde o escaneamento intrabucal até a confecção da prótese final, nessa parte de impressão 3D. Mas a parte que eu estou trabalhando, aqui, acho que dá para ver aqui, ó, aqui são os corpos de provas que são feitos, ó. Isso aqui é só um furinho para a gente saber qual que era o lado que estava polido ou não. Aqui a gente fazendo os testes de pigmentação para ver se essa resina ia alterar a cor ou não, depois de modificado com quitosana. Então aqui a gente usando chá, Coca-Cola, café e vinho e água destilada como controle. Aqui mostrando só, tá vendo como fica nas plataformas, ó? Essa aqui são as coroas que são para impressão, ó. Os vários discos. E vocês estão vendo que elas são ligadas a esses discos por canais de alimentação. Então, como se fossem umas estruturas que permitem que elas fiquem aderidas a essa base, mas não percam o formato, porque isso daqui depois a gente remove com alicates, com lâminas de bisturi, para poder ter o formato final da estrutura sem perder a forma do corpo de prova que a gente quer. Depois de impressas... sim, pode falar. Só para finalizar, depois de impressa a gente leva para uma lavagem para tirar resíduo, né, da resina de impressão que fica lá em álcool isopropílico, ao mesmo tempo que a gente faz o processo final de cura, que é essa fotopolimerização final durante 3 a 5 minutos, dependendo do tipo de material que a gente está usando. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa. Mas pode falar, Anderson, por favor. Não, dessa coisa de coloração, vocês já testaram se a temperatura influencia? Ainda não. A gente está fazendo ainda em temperatura ambiente, mas a gente pensa em fazer alterações, mas mais voltadas para termociclagem. Não, porque eu tenho, né, uma curiosidade. Eu já vi que pessoas, por exemplo, têm o hábito de tomar café muito quente, elas acabam com os dentes mais amarelos, né? Eu não sei se isso tem relação. Mas a temperatura em si é por conta da cavidade bucal, né? Porque a gente está trabalhando ela a 37 graus. Todas as soluções são temperatura de ambiente, mas a gente fala ambiente da boca, né? Sim. São todas a 37 graus, que são como fosse colocado esse material, esse líquido na cavidade bucal. Mas a gente não pensou ainda... Na literatura não fala que não existe diferença entre você colocar o café em ambiente bucal, a 37, por exemplo, ou elevar ele a 60 graus, que é quando a gente mais ou menos toma o café, entre 55 e 60 graus. Mas pigmenta do mesmo jeito, mesmo se você tomar o café frio. Ele vai pigmentar. Interessante. O interessante é que essa resina, provavelmente, ela é muito... Grande parte dela acho que é polimetilmetacrilato, né? PMMA, exatamente. A base orgânica dela é PMMA.
Toda a impressão foi padronizada para PMMA, né? Foi. Laser e tudo mais. Então, quando você incorpora outras coisas aí no meio, né? Esse que é o grande problema. Agora, Mas é o que a gente está tentando chegar. e Até em a gente breve, tentou, né, quitosana, depois a gente viu que a quitosana sozinha ia ter problema. A gente fosforalizou a quitosana para deixar mais radicais livres, para ver se a gente não decantava a quitosana, que ela ficasse mais suspensa, que até o trabalho que a gente publicou agora, né, Rogério, juntos, a quitosana fosforilada, para ver, e ela conseguiu uma distribuição maior no corpo do material de impressão, então ficou um pouco melhor quando comparado. e em mais alguns meses, a gente espera que seja o mais breve possível, a gente vai ter um equipamento aqui na UFTM que vai ser bem interessante para usar nesses seus materiais aí, que é um mapeamento Raman. Ah, não, com certeza. A gente vai Porque o Raman conseguir. que a gente usa aqui na química, ele tá com muito ruído que a gente não consegue identificar. O nosso aqui já foi comprado já. Estamos esperando o processo de importação. E ele vai fazer mapeamento com imagem com focal, né? Então a gente vai conseguir tirar espectros e fazer mapas tridimensionais da amostra em escala micrométrica. Vai ser bem legal. Vai ser. Não, é o que a gente está precisando mesmo para poder ter uma ideia de como fica essa estrutura, né? Depois de trabalhada com a parte de incorporação de vários materiais, como que ela fica, porque a gente quer buscar, porque o que a gente viu nesse primeiro momento? Que não melhorou a atividade ambriana, não foi significativa, mas para a cavidade bucal, qualquer melhora já é significativa. Então, a gente teve uma redução da contagem de unidade formadora de colônias com a incorporação das quitosanas, tanto não fosforilada quanto a fosforilada, mas a resistência mecânica caiu um pouquinho, mas também ficou dentro do limiar que é utilizado para o PMMA bucal. Se a gente pegar hoje em dia um PMMA que é usado para resinas aplicadas diretamente na boca, tem que ser no mínimo de 80 megapascal. E essas resinas ficaram acima de 80. Então, elas mesmo caindo um pouquinho, acabou que, no final das contas, elas foram suficientemente adequadas para aplicação com uma redução da unidade formadora de colônias. Então, é muito promissor essa parte da incorporação de materiais que são bioativos na resposta biológica, de tentar trabalhar com a diminuição da formação de placas, biofilmes, sem mudar muito a capacidade de mecânica mesmo do material, né? Que a gente tenta trabalhar com todas elas. Bem legal. E outra coisa que a gente tem feito, que eu acho que está muito na moda hoje em dia, também é os alinhadores, né? Aí eu tenho uma aluna que, como falei para vocês, né? Ela, muitas vezes a gente estimula o aluno mais pelo docente do que pela pesquisa. Ela é ortodontista e ela sempre quis fazer pós-graduação. E ela só veio fazer pós-graduação porque ela falou que ia trabalhar comigo. Aí a gente está trabalhando com alinhadores também. Então a gente conseguiu numa empresa as placas dos alinhadores, sem estar com eles ainda na forma de um alinhador bucal. E a gente está fazendo essas mesmas alterações com quitosana. Então a gente pegou os alinhadores, a gente vai fazer todas as propriedades mecânicas dele também, para ver se essa alteração, porque o cuidado que a gente tem com o alinhador é não tentar fazer as modificações de superfície, mas sem alterar principalmente a cor dele, porque o que faz sucesso nos alinhadores? Não ter mais o sorriso metálico, né? E conseguir fazer. Eu acho que é isso que eu estava querendo perguntar. Alinhadores é um termo técnico para aparelho. Mas aí o Invisalign, por exemplo, que é o nome comercial mais forte na área, ele veio para substituir os que a gente fala dos ferrinhos, né? Dos brackets metálicos. Já existem os brackets transparentes, mas os fios que são ligados aos brackets são sempre de níquel titânio, né? A maioria deles.
Então, o que os alinhadores vieram fazer, principalmente Invisalign e outros comerciais, é tentar fazer o rearranjo da cavidade bucal, mas sem mostrar que o paciente usa um aparelho. Só que o que acontece? E olha que eles usam só 15 dias, porque tem que trocar, hoje já tem indicação de 7 dias. Eles têm que trocar sempre. Mas o que acontece? Se vocês pegarem uma plaquinha de alinhador bucal depois de 15 dias, pareceria que ele já usou 2 anos, porque acumula muito biofilme. Então, o que a gente teve a ideia, e ela, como ortodontista, ela veio me procurar para a gente trabalhar junto. Tentar aplicar sobre a superfície dele algum tipo de material, porque eles não vão mudar a fórmula deles a princípio. Então, não tem como incorporar na matriz dessa placa de resina. Então, a gente fez o quê? Aplicação também da quitosana, e já não muda a cor, tá? Aqui é o método de aplicação, não tá mudando a cor deles. E para ver se aqui vai mostrar que está mudando, mas não tá, é porque a gente precisava de uma fita para colar os alinhadores para a gente poder levar para os ensaios antimicrobianos, e teve uma resposta antimicrobiana muito boa, ó. Tá vendo? Os aros de inibição foram insuficientes quando comparados com os que não estavam. Então já tem uma atividade antimicrobiana legal com os alinhadores com quitosana, e mostrando que não tem alteração de cor nem topografia. A gente já fez o confocal das imagens para ver se tem uma alteração da aplicação da quitosana, já que a atividade microbiana foi reduzida com esses alinhadores bucal e não teve, acho que tem uma imagem melhor, não teve alteração, acho que é um vídeo, mostrando, não ficou muito bom esse, mas mostrando que não houve alteração da superfície do material com a aplicação da quitosana. E a gente vai fazer todos os testes mecânicos também, mesmo com os alinhadores, para a gente tentar entender o que acontece com esses materiais quando modificados somente na superfície, com quitosana também. Aqui acho que vai mostrar melhor, ó. Aqui são os corpos de prova nos desenhos que eu tinha falado anteriormente. Aí tem os alimentadores aqui embaixo, ó. Tem os canais de alimentação que ficam suportando os corpos de prova que eram impressos na máquina de impressão também. Que realmente aqui acho que não vai, nesse grupo aqui também não tá mostrando a parte de impressão em si. Mostrando os vários momentos que a gente está fazendo os vários estudos aqui desses corpos de prova para contagem de unidade formadora de colônia. A gente está estudando esse tipo de material agora, nesse momento. Deixa eu ver se aqui dá para ver. Não, também não. Mas a gente vai conversando e a gente vai acabando encontrando as outras imagens também dos meninos. Deixa eu ver se a Sofia tem. Muito resultado, né, Rodrigo? Tem muito. Tem muita coisinha aqui. Muito A gente caminho ainda. tá vendo aqui a impressora funcionando. Vocês conseguem ver aqui embaixo, ó, ela mostrando quais são os corpos de prova que vão ser formados, né? Quantos corpos de prova? Tá vendo aqui? Tá vendo nitidamente, ó, a haste descendo sobre a cuba que tem a resina líquida. Essa parte mais clarinha aqui em cima é a resina. Isso aqui sobe, desce e vai fotopolimerizando pela parte de baixo da impressora. E, Rodrigo, nessa pesquisa sua, eu estou vendo que o objetivo é produzir materiais melhores, né? Mas você acha Sim. que esse tipo de estudo, em quanto tempo ele vai para o mercado e qual o benefício que ele traz para nós brasileiros? Então, até a fibroína de seda, eu já lancei uma patente dela, agora recentemente, não na incorporação da resina de impressão, mas para os ionômeros de vidro, que são utilizados como material na cavidade bucal. Mas eu acho que isso vem muito a agregar agora as indústrias, principalmente, como método de melhorar a qualidade desses materiais que são aplicados na cavidade bucal. Voltando aos alinhadores, a gente até tem um acordo já com uma das empresas que fizeram a disponibilização das placas para a gente, que é da BioArt, que caso a gente realmente encontre resultados muito bons, eles querem adquirir a técnica de que como a gente aplicou essas camadas de quitosana sobre a superfície das placas, para eles aplicarem também nos alinhadores,
para diminuir porque tem muitas pessoas que estão apresentando cáries depois dos alinhadores e realmente estão tendo muito problemas de higiene, como doenças periodontal. Então, a gente já tem um acordo com eles que, caso a gente consiga resultados satisfatórios, de reverter isso para a sociedade de alguma maneira, né? De que elas possam usar essa técnica que a gente está usando, que não modifica a cor e pode colaborar com a higiene bucal do paciente. Aí a gente está estudando também esse processo de quanto tempo que vai ficar grudado essa camada que a gente está aplicando sobre os alinhadores. E a gente viu que é de 7 a 10 dias elas ficam lá. E os alinhadores, hoje em dia, como eu disse no início, a indicação deles é de 7 a 14 dias. Alguns já são só 7. Então, pelo menos isso a gente já está conseguindo alinhar para que isso possa ser aplicado e ser voltado para a sociedade de alguma maneira, né? Esses usos dos materiais biológicos e depois também tentar ver com alguma empresa desses materiais que são para as resinas de impressão, trocar uma ideia para eles incorporarem, porque fica mais fácil a própria indústria incorporar esses materiais durante a fabricação das resinas, porque elas vão ficar muito mais dispersas dentro do compósito, né, desse material, do que quando a gente vai incorporado das técnicas que a gente usa hoje em dia. Então a gente tenta, de alguma maneira, fazer com que isso seja já entrando em contato com as empresas que trabalham com esse tipo de material, para que de alguma forma isso já for aplicado lá para a parte clínica e isso levar a uma melhor saúde da cavidade bucal do nosso paciente. E aqui que eu disse para vocês, ó, olha como que fica a base, ó. Isso aqui é onde vem o laser, na parte inferior. Aí vem a cuba aqui por cima, a gente tirou a cuba para vocês conseguirem ver melhor. Aí tem a cuba com resina, essa luz por baixo vai fotopolimerizando os corpos de prova camada por camada. Esse tipo de material, em geral, é importado? Esse Não, material que se usa? já temos resinas brasileiras, já são Não, confeccionadas. estou falando o clínico, o que vai na boca das pessoas, o alinhador. Não, já tem, essa da BioArt já é brasileira. Ah, tá. A gente não conseguiu a placa da Invisalign, que é a que veio do exterior. A gente conseguiu as placas dos fabricantes. Tem um aqui em Cravinhos, que é do lado de Ribeirão, que trabalha com um alinhador, que agora não vou lembrar o nome. E tem da BioArt, que é de São Carlos, que eles trabalham também com alinhadores e a gente conseguiu as duas espessuras deles, que trabalham com duas espessuras. As duas espessuras dele a gente disponibilizou para poder trabalhar com esses alinhadores. Vamos colocar plasma aí nesses alinhadores também. Você acha que dá? Não, acho que dá. Então eu te mando umas amostras para você tentar Vai lá. colocar plasma nelas. A gente faz uns óxidos aí que são transparentes, camadas bem fininhas. Uma ideia. Eu não tinha pensado, Rogério, porque como eu falei, para mim eu conheço várias técnicas de aplicação de várias técnicas de modificação de superfície, principalmente em metais. Mas para compostos e essas partes de alinhadores é a minha primeira experiência com isso, por conta, como falei, a aluna me procurou e a gente tentou desenvolver alguma coisa que pudesse agregar o que ela vinha como especialização, que é a ortodontia, com Sim. algumas coisas que eu trabalhava, que era modificação de superfície com quitosana e fibroína de seda. Uhum. E é onde a gente está seguindo agora com a fibroína. Mas a gente pode mandar, falar com a Gabriela, que a gente pode tá mandando os corpos de prova, porque já com quitosana ficou com respostas muito interessantes. Podemos testar, sim. Com certeza. A gente tem bastante placa. A gente ganhou bastante placa das empresas aqui da região. Dá para a gente testar vários depósitos, inclusive, vários materiais diferentes. Com certeza, vai ser uma ótima ideia. Eu vou falar com ela, assim, que ela é super animada para essas coisas de modificação, porque ela acha que precisa mesmo modificar os alinhadores de alguma maneira para melhorar a cavidade bucal dos pacientes. Porque antes aqueles fixos a gente já tinha problema porque acumulava a placa ao redor dos brackets, imagina esses alinhadores também, que é como se fosse aquelas dispositivos para bruxismo que a gente usa noturno, ainda não é tão rígido como aqueles, são mais flexíveis e acaba dificultando até a própria higienização, porque não consegue higienizar de maneira correta. Sim. Ô Rodrigo, e hoje você está com quantos alunos? Eu estou com 2 alunos de doutorado, 4 de mestrado e 8 de iniciação científica. E todos eles são odontólogos ou não? Todos eles são odontólogos. Ok.
Nosso programa, até a gente está discutindo a reabilitação oral, abrir uma sub-área em odontologia digital, que talvez na hora que abrir para odontologia digital, talvez há oportunidade de que haja outros alunos de outras áreas, tipo de engenharia, porque haverá convites para professores aqui da parte de biotecnologia, da física médica, para fazer parte do corpo docente, para ministrar algumas partes dessa parte de digital, né, da parte digital mesmo, da parte computacional, e talvez a gente atraia alunos que não sejam odontólogos, mas grande parte das disciplinas são de odontologia, e dificilmente um aluno que não seja odontólogo consiga fazer os créditos, né, que não é sim. só a parte de pesquisa, né, a parte dos créditos é só a maioria deles que a gente quer formar um reabilitador oral. Tem as Também disciplinas. as disciplinas. Claro que vai ter bioestatística, vai ter metodologia científica, didática, que são as básicas que todos os cursos de pós-graduação oferecem. Mas vai ter lá prótese parcial removível, prótese fixa, materiais. Não, materiais dentários até que sim, mas implantodontia, prótese sobre implante, então acaba ficando um pouco limitado a não odontólogos. Mas a gente já teve uma engenheira que era um engenheiro que era docente da materiais dentários que orientava alunos na reabilitação oral, mas isso já faz um tiquinho de tempo, já aposentou e já ele se perdeu isso nesse tempo agora. Ok. Essa área de materiais, por ser interdisciplinar, sempre tem esses desafios, né? Sempre, sempre. Mas aí a gente já tem uma sub-área de biologia oral, hoje a biologia oral já é um programa separado, e quando tinha biologia oral tinha fisioterapeutas, tinha biólogos, tinham enfermeiros, mas agora como a biologia oral separou da reabilitação oral, ela só nasceu com a gente. Eu lembro que eu estava no mestrado quando teve essa. Aí depois, quando estava no pós-doc, teve essa separação, seguiu-se caminhos diferentes, porque não se via que pertencia à área de reabilitação oral. Agora, com odontologia digital, pode ser que haja um caminho para que outros orientadores de outras áreas possam, ou mesmo outros tipos de formadores, devido ao perfil diferente que é, né? Porque envolve muita computação, muita engenharia, não só odontologia. Nessa parte tecnológica, né? Que hoje em dia não tem como você também ter uma odontologia digital e não ter a parte de engenharias voltadas, ou mesmo físicas, né? E físicos e químicos As atuando. coisas É tanto que precisam eu ser. preciso dos físicos e dos químicos para me colaborarem as análises que eu estou tentando fazer agora, porque a gente fica limitado a isso, o nosso conhecimento de formação não é tão avançado quanto a gente pensa ser, né? Eu vou estudar isso, mas hoje nada funciona se você não tem colaboração com outras pessoas. E venho de novo agradecer, até, assim, o Rogério me salvou várias vezes, até a professora Ana Paula aqui da Química e o Jefferson também. Então, são pessoas das exatas que colaboram para a formação dos nossos conhecimentos e essa evolução nas publicações que a gente está tendo ultimamente. Bacana. Bom, um prazer colaborar e aprender também com vocês de uma área tão diferente da nossa, né? Muito importante. Como as suas também é bem diferente da nossa. A gente Legal. tenta buscar um pouquinho, mas sempre tá aprendendo demais, né? A gente dá os gritos, vocês sempre ajudam a gente. Acho que é interessante depois você deixar o seu contato aí, né? Para quem quiser entrar em contato com você, né? Tirar dúvida e, enfim, eventualmente novos alunos, né? Futuros Isso que eu alunos. ia falar. Se alguém tiver interesse nesse tipo de área, como é que faz para se candidatar fazer esse tipo de estudo com vocês aí? Olha, a gente está sempre aberto a receber alunos aqui, mesmo não sendo odontólogos, tá? Para trabalhar, fazer a pesquisa aqui com a gente e trabalhar aqui. A gente recebe, eu ainda tenho alguns contatos meus com Portugal que a gente está tentando ver se vai alguns alunos para engenharia de lá, ou mesmo vem alguns engenheiros para trabalhar com a gente aqui. Porque no final das contas, é tudo pesquisa, né? A gente acha que forma tudo o pesquisador, independente da área de formação básica que a gente tenha. Então, a gente está sempre com portas abertas aqui na Faculdade de Odontologia. Eu posso
deixar o meu contato aqui. Eu acho que a gente pode trabalhar junto, independente se vai sair com o título daqui, pode ser trabalhar em conjunto, né? Fazer partes aqui, partes em outras instituições. Já tive alunos que não eram pós-graduandos aqui, que veio fazer parte da pesquisa deles aqui comigo. A gente chamou de sanduíche nacional. Não foi uma BEP internacional, foi uma BEP nacional, que foi uma aluna lá de Diamantina, que tinha interesse em fazer parte da pesquisa delas no que eu estava desenvolvendo aqui. Eu consegui fazer o cadastro dela não na disciplina, mas na pós-graduação, então ela saiu como que ela tivesse feito um estágio nacional aqui em Ribeirão Preto comigo durante 6 meses. E ela desenvolveu toda a pesquisa dela aqui, mesmo não precisando fazer não precisando fazer os créditos. Mas ela teve parte de vínculo com a instituição, como se ela fosse pós-graduanda no período aqui, e conseguisse desenvolver toda a pesquisa dela durante um período de 6 meses, e ela conseguiu defender o doutorado dela depois por Diamantina. Então, existe tudo que, desde que a pessoa queira, existem vários métodos que a gente consegue conjugar de maneira que a pessoa consiga, de alguma forma, ter sucesso na carreira, e ela veio aqui e conseguiu. E depois de conseguir o emprego, depois direto, ela conseguiu entrar numa universidade lá no sul da Bahia. Talvez, não sei, mas pode ter sido também por conta do estágio dela que ela tenha feito aqui, porque imediato a contratação dela foi imediata após a defesa do doutorado dela, com o vínculo que ela teve aqui em Ribeirão Preto. Sim, a gente sabe que formação nunca atrapalha. As Nunca pessoas atrapalha. Tá acontecendo umas ideias, né? As pessoas têm uma ideia torta de que faculdade não ajuda. Não, nunca atrapalha, não existe isso. Quanto mais você tiver formação, melhor você vai estar em condição de cooperar no mercado de trabalho, de fazer as coisas, né? Então, Com certeza. muito legal, viu, Rodrigo? Gostei muito Eu acho que vocês estão num caminho aí que vai chegar em coisas muito, muito interessantes e com aplicações diretas, né, na saúde das pessoas, porque hoje em dia a odontologia ainda né? Já barateou muito, mas ainda é um tratamento, de certa forma, caro, né? Mas já barateou muito nos últimos anos. Não, do que ela já foi, hoje em dia, ela está muito mais em conta do que foi. Principalmente por conta dos barateamentos que existiam relacionados à parte odontológica, né? A parte de odontologia, ela foi muito mais reduzida do que era antes. Então a pessoa consegue realmente ter um acesso mais fácil hoje quando comparado a um tempo atrás, porque mesmo próteses, né? É que os materiais, muita gente, até os pacientes, a gente tem pacientes que ainda procura colocar prótese de ouro, imagina só, do que era antigamente. Aqui eu vou deixar então, ó, antes que eu esqueça, eu vou projetar aqui o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato, digitei rapidinho aqui, mas eu posso mandar depois separadamente. Que alguém quiser entrar em contato, a gente conversa, troca ideia, fala um pouquinho sobre pesquisa, algum interesse que as pessoas tenham. É bem facinho, né? Porque meu nome já não é muito difícil. Aí é só pegar as iniciais do meu nome, colocar as iniciais da faculdade, da USP, e a gente chega rapidinho aqui no meu e-mail. E, como eu falei, a odontologia sempre foi muito caro. E, às vezes, pela falta de conhecimento das pessoas, e de falar, eu preciso desse material, porque o ouro era muito bom, eu tinha prótese de ouro, durou muito tempo, mas a gente tem materiais muito mais eficientes hoje em dia que garantem um sucesso muito maior quando comparado ao próprio ouro, até pelo custo, né? Hoje, quem tem, igual disse uma professora, bala na agulha para poder colocar a prótese de ouro na cavidade bucal para repor dente, mesmo implante, às vezes a gente nem consegue fazer por conta das propriedades mecânicas do próprio ouro para implante não são adequados, então a odontologia vem ganhando mudanças muito, muito grandes, principalmente com a odontologia digital, né? Porque você consegue sair no consultório de manhã e sair com a prótese no final do dia, já com ela instalada e cimentada, por conta do processo de tanto aditiva quanto subtratativa, né? Você fresar uma prótese é muito rápido hoje em dia, muito rápido, coisa de 40 minutos. Eu acho que grande parte dessa amplitude, né, de como isso está chegando na sociedade mais em conta e de forma mais rápido também, os tratamentos são feitos mais rapidamente também,
tá diretamente relacionado com a pesquisa em materiais. Não, com certeza. Tudo com a evolução muito rápido. Cada dia você encontra ligas, materiais, alternativas muito mais eficazes e efetivas quando você tinha há 5 anos, 2 anos atrás. Então a evolução é muito rápido, isso ganha qualidade no tratamento dos pacientes, com certeza. Muito bom, Rodrigo. Fiquei muito contente em recebê-lo. Eu fiquei. Aprendi bastante aqui e É, acho que foi muito legal. Vai ser muito legal tanto para os alunos de pós-graduação quanto até mesmo para as pessoas que são leigas Tá assistir legal. Eu nosso fico muito bate-papo feliz. aqui. Ficou muito legal. Muito obrigado pelo convite de Agradeço novo. muito por Imagina, você eu que ter agradeço o aceitado. convite. obrigado, Rodrigues. Imagina, desculpa os encontros para a gente poder chegar hoje aqui nesse momento. Mas eu fiquei A muito vida é feliz. corrida, ainda mais pesquisador, é muito corrido. Não, é que coincidiu que quinta em São Paulo era feriado, aí eu coincidiu com uma viagem que eu tinha esquecido que eu ia fazer, e aí consegui marcar para hoje por conta desse desencontro de datas que a gente às vezes, vamos dizer, é tão corrido que a gente nem esquece que tem, até o feriado a gente esquece que vai ter, né? Então, agradeço demais, foi muito legal falar, eu acho que foi a primeira oportunidade real de eu falar sobre o que eu faço, então fiquei muito feliz mesmo com o convite, não tinha falado dessa maneira com o que eu faço, com o que está acontecendo aqui com o meu grupo de pesquisa, que é muito inicial aqui em Ribeirão Preto, né? 6 anos em aqui tentando estruturar um grupo. Então, fico feliz mostrar o que eles têm feito, o que a gente está conseguindo resultado. E agradecer também a todas as pessoas que estão fazendo e fizeram parte dessa história que eu estou construindo aqui em Ribeirão Preto de novo. Muito Valeu, bacana. Obrigadão. Obrigado, gente. Espero que a gente possa se encontrar pessoalmente, né? Pois é. Isso. Precisamos, né? Precisamos. Tá certo. Isso porque não é tão longe, né? É do lado, praticamente. Valeu, Rodrigo. Obrigadão, cara. Obrigado, Rogério. Obrigado, Anderson, pelo convite. Fiquei muito feliz. Valeu mesmo.